Você está doente e imagina que teu médico ele prescreve um tratamento específico para você, mas seu plano ele nega a cobertura porque esse tratamento ele não está no famoso rol da ANS. O que é que você pode fazer? Será que você pode processar o plano de saúde? Será que o plano ele tem a obrigação de cobrir isso? Essas eram as perguntas que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. E isso é que cai em concursos, tá? Vou colocar aqui duas questões bem rápidas só para você ver que esse tema caiu. A prova do MP Santa Catarina, né, de 2021, relacionado sobre o plano de saúde ser obrigatório cobrir medicamento fora do rol da ANS. Caiu também recentemente, né, em 2025, para o TJ Ceará, melhor dizendo. E também caiu para a Defensoria de Minas Gerais, né? Basicamente um tema correlacionado que também cai nas sentenças, um tema que adora cair em prova discursiva, e a gente vai falar sobre essa decisão que impacta, de fato, diretamente a vida de mais de 52 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. Veja que tanto que isso é bem noticiado. As notícias aqui não param. Todos os portais, né? E o Supremo Tribunal Federal, portanto, ele respondeu esse questionamento. Os planos de saúde, eles são obrigados a cobrir tratamentos que não estão nessa lista oficial da ANS. E aí, vamos começar pelo começo. De fato, vamos. Primeiro, você tem que se inscrever aqui no canal, né? Não dá mais. A gente não pode ficar produzindo vídeos, lendo votos que são de 100 páginas, 150 páginas, tentando entender qual relação um tema tal, algum tema tal, e fala, meu Deus, vou explicar. E o cara não dá uma moral. De verdade, dê uma moral, vá, por favor, a gente agradece, agradeço o seu carinho. A gente tá aqui tentando traduzir para vocês de maneira simples, de maneira como cai nas provas, e também para que vocês compreendam o conteúdo que vai cair, velho. Não tem como, você vai voltar em vários vídeos, vai voltar, pô, isso aqui caiu. Tá caindo, né? Isso aqui afeta 50 milhões de pessoas. Tu acha que isso aqui não vai cair nas provas? Claro que vai. Afeta teu dia a dia, velho. Então, vamos entender melhor. Eu não me apresentei, né? Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Estratégia da Carreira Jurídica, de direito, né? A gente vai lá, ensina o que sabe, o que aprende e, portanto, se inscreva no canal novamente. Professor, o que é esse rol da ANS? Bom, o rol da ANS, ela é uma lista oficial elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar com todos os procedimentos, todos os exames e todos os tratamentos que os planos de saúde eles são obrigados a cobrir. Então, pense nele como, enfim, um cardápio mínimo, obrigatório, vamos dizer assim. Mas aqui que foi que começou o grande problema. Esse rol, ele era taxativo, vamos dizer assim, né? Era uma lista fechada. Ou ele era um rol exemplificativo, ou seja, ele é um rol que admite outros itens que não estão ali. Isso virou uma grande questão no próprio judiciário, porque em 2022, o Superior Tribunal de Justiça, eu vou colocar aqui a decisão, ele decidiu que esse rol era taxativo. Claro que tinham certas mitigações, algumas exceções, mas isso não convém aprofundar. O fato é que os planos de saúde comemoraram, né, porque eles sempre falam que isso também seria a forma que aumenta o valor, né, que você paga todo ano, falando, olha, então agora a gente tem mais previsibilidade do que a gente tem que arcar. Só que aí quase que imediatamente o Congresso Nacional não gostou disso e reagiu rapidamente. Quando foi em setembro, mesmo ano, assim, aprovaram uma lei, que é a Lei 14.454, que basicamente disse o seguinte, olha, esse rol, ele é exemplificativo. Os planos, eles têm que cobrir tratamentos que não estão nessa lista se, enfim, pedirem alguns requisitos aqui. Então, qual foi o resultado na visão dos planos de saúde? Uma grande insegurança jurídica, porque os planos não sabiam mais o que era necessário cobrir, os pacientes, de alguma maneira, também achavam que sempre cabia tudo o que queriam, e os juízes acabavam dando decisões muito diferentes em casos parecidos e era um grande caos na saúde suplementar. Foi aí que chegou o Supremo Tribunal Federal, nessa ADI 7265, que foi relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? Houve, enfim, uma entidade dos planos de saúde que questionou essa constitucionalidade dessa lei do Congresso que disse que esse rol é exemplificativo. E aí o ministro Barroso, ele falou o seguinte, olha, em vez de dizer que esse rol é taxativo ou esse rol é exemplificativo, ele criou uma terceira via. Ele chamou de taxatividade mitigada, feita a gente tem no agravo de instrumento, né, no CPC. Então ele diz assim, ó, o rol, ele continua sendo a regra principal, é só o que tem ali, mas nós admitimos exceções desde que preenchido alguns critérios que são mais rigorosos. E essa decisão, ela foi tomada no Supremo por 7 votos a 4, né? Então 7 votaram a favor da tese do ministro Barroso e 4 contrário. E a grande sacada do ministro Barroso no seu voto foi dizer assim, olha, eu quero usar os mesmos critérios que nós mesmos, ou seja, o próprio Supremo, já aplicávamos sobre o fornecimento de medicamentos pelo SUS. Ou seja, quando você pedia algo no SUS que não estava, digamos assim, no rol lá do SUS, que não estava aprovado pelo SUS. Então, se o Estado tem determinadas exigências para fornecer medicamentos, por que as operadoras privadas elas teriam obrigações maiores? Essa foi, de certo modo, a linha que o ministro Barroso seguiu. Tá, então quais são os critérios, e foram 5, que devem ser preenchidos
cumulativamente, ou seja, todos juntos, não apenas um, para que o plano de saúde ele seja obrigado a cobrir um tratamento fora do rol da ANS. Primeiro, o tratamento ele deve ser prescrito por um médico assistente, né, ou um odontólogo, enfim. Isso parece óbvio, né, mas é importante para deixar claro que não pode ser qualquer pessoa. Segundo, a ANS não pode ter negado expressamente esse tratamento, nem pode estar analisando sua inclusão no rol. Ou seja, se a ANS já disse não, ou se ela está estudando o caso, o plano não precisa cobrir. Terceiro, não pode existir uma alternativa terapêutica adequada no rol da ANS. Ou seja, se já existe um tratamento similar nessa lista oficial, o plano não é obrigado a cobrir esse outro tratamento, que geralmente é mais caro. Quarto, e esse é crucial, deve haver uma comprovação científica de eficácia e de segurança. Ou seja, não basta o médico achar que funciona. Precisamos ter evidências científicas de alto nível, como, sei lá, ensaios clínicos randomizados, ou revisões sistematizadas, ou meta-análises, como disse o ministro. Quinto, o tratamento ele deve ter registro na Anvisa. Se nem a Anvisa aprovou, o plano não precisa cobrir. Mas atenção, são critérios cumulativos. Todos os 5 eles devem estar presentes de maneira simultânea. Além disso, o Supremo também esclareceu regras mais rigorosas para os juízes que vão analisar esses casos. Acabou a época, segundo o ministro, de decisões baseadas apenas em receita médica. Agora, o juiz é obrigado também a fazer 4 verificações. A primeira, o paciente pediu primeiro para o plano e teve a negativa? Essa é uma pergunta. Por quê, professor? Porque, segundo o ministro, ele não pode ir direto para a justiça sem tentar resolver administrativamente. Ora, abre um parêntese, um disclaimer. Isso aqui é como se fosse criado uma forma de, para você ter acesso à justiça, ter a lide resistida, você tem que primeiro fazer um prévio requerimento administrativo. Segundo, deve-se analisar se a ANS tinha fundamentação técnica para não incluir esse tratamento no rol, mas sem entrar no mérito científico. Foi o que disse o ministro. Terceiro, e essa é um pouco mais revolucionária, vamos dizer assim também, mas que está atrelado àquela decisão que a gente comentou já para o poder público, né? O juiz ele deve consultar obrigatoriamente o NATJUIZ, né? Ou, enfim, outros especialistas técnicos antes de decidir. Ou seja, como se ele consultasse especialistas técnicos, enfim, sobre medicamentos, sobre saúde, do próprio órgão do Poder Judiciário ou algum órgão técnico. Ele não pode somente decidir apenas no que as partes apresentaram. Quarto, se ele defere o pedido, se ele autoriza o pedido, ele deve comunicar à ANS para avaliar se vale a pena incluir esse tratamento nesse rol oficial. Então, o Supremo disse que se o juiz não seguir essas regras, a decisão será nula. Isso acaba sendo uma mudança radical na forma como esses casos são julgados. Veja, na prática, o que acontece é que fica mais difícil para você conseguir um tratamento fora do rol ANS, porque tem mais requisitos para comprovar. Segundo o ministro Barroso, ele diz que essa decisão ela encontra respaldo direto no tema 6 e no tema 1234 de repercussão geral. São 2 temas que fixaram esses parâmetros para fornecimento judicial de medicamentos pelo SUS. E além disso, ele falou, esse tema também dialoga com o nosso tema 500 de repercussão geral, que veda também que o Estado forneça medicamentos experimentais sem registro na Anvisa. Então, de certo modo, né, isso seria uma forma que dificulta, obviamente, o acesso a entrar com esses processos de planos de saúde. Por outro lado, também vai gerando mais segurança jurídica, porque são critérios mais sólidos para que o juiz possa decidir. E, segundo o ministro Barroso, que chamou a atenção também foram os dados financeiros. Ele falou, olha, as despesas judiciais quadruplicaram nos últimos anos. Ele falou que passou de 1 bilhão para 4 bilhões de reais no que tange às ações contra planos de saúde, né? E lembre-se também, saúde suplementar atende 52 milhões de pessoas e responde até por 27% dos nossos gastos em saúde no país, que são informações do voto do ministro Barroso. Ah, professor, e como é que isso aqui é cobrado em provas, né? E aqui vou colocar umas questões rapidamente do MP Santa Catarina, né, que fala aqui sobre se é lícito ao plano de saúde negar a cobertura do tratamento prescrito por médico para o restabelecimento do usuário, mas não previsto no rol do INSS, o gabarito da banca à época foi correto. E uma questão do TJ Ceará, né, que o gabarito foi letra A, falando sobre a questão de cirurgia plástica bariátrica, né? Quando você faz a redução de peso, é obrigatório você ter uma cirurgia plástica. Isso é uma etapa complementar. Mas é interessante você ver que a letra B está errada, que ela fala a negativa da operadora é legítima, ainda pois apenas os procedimentos expressos listados no rol obrigam a cobertura. Então perceba que não é somente
somente o que está no rol, né? A gente tem uma taxatividade mitigada, agora como a gente viu pela decisão do Supremo Tribunal Federal nesse tema de repercussão geral, mas muito cuidado porque é preciso obedecer alguns requisitos, vejam os requisitos com muita calma. E outra questão aqui da Defensoria de Minas Gerais, de 2023, que fala sobre esses, eficácia de evidências científicas e o plano terapêutico devem ser considerados mesmo em procedimento fora do rol do INSS para autorização por operadoras de plano de assistência à saúde. O gabarito da banca foi correto à época. Beleza? Meus amigos, comentem aqui se vocês gostaram. Um grande abraço, fica com Deus. Vamos lá.